Oiê, eu sou a Tamires Lana e hoje eu vou te ensinar a costurar o vestido Celina. O Celina é um vestido leve, feminino e versátil. Ele tem corpo duplo para dar estrutura e acabamento impecável. Botões frontais, saia fluida. Ele foi pensado para ficar moderno, mas também fácil de costurar em casa. Lindeza, eu acredito que costurar também é um jeito da gente respirar, cuidar da nossa mente e ter um tempo só nosso. Se você ainda não tem o molde, eu vou deixar o link aqui embaixo. Esse molde é gratuito. No arquivo, você vai encontrar, além do molde, a ficha técnica com desenho técnico, sugestões de tecidos ideais para este modelo, o encaixe para você posicionar o molde no tecido e economizar material, e a tabela de medidas da peça. Além da tabela do corpo, a gente também tem a tabela da peça, para você saber o comprimento do vestido, a largura. Além disso, o material te dá acesso ao grupo de suporte das alunas, onde você pode tirar dúvidas, postar foto dos seus looks, aquilo que você está costurando. É um espaço para a gente interagir mesmo. Eu pensei em tudo para facilitar a sua costura e para que esse momento seja também um momento seu, um momento de respiro no seu dia a dia. Agora é só baixar, escolher seu tecido e costurar. Vamos começar? Então a gente já começa montando o molde, colando, recortando e colocando sobre o tecido com a ficha técnica, né, que vem aqui junto com o arquivo. Você vai ver que tem já o encaixe. Então você já vai saber onde posicionar cada molde para ficar bem encaixado e economizar aí, né, do seu material. Já cortei a parte do corpo na entretela também para dar estrutura e ficar com um acabamento melhor. Para começar, nós vamos entretelar todas as partes do corpo do vestido. Aqui eu já entretelei todas, só levar para o ferro e entretelar, já estão todas prontas. E vamos costurar agora a alça, para também já deixar a alça pronta. A alça nós apenas vamos dobrar e costurar aqui com 1 centímetro. Aqui eu tenho essa ferramenta que vai me ajudar a virar a alça. Mas se você tiver algum outro método, algum outro jeito, não tem problema, tá? Cada um tem o seu jeito. Essa ferramenta minha aqui, eu coloco ela aqui, eu aperto essa parte e aqui eu vou encaixando ela dentro da própria alça para poder desvirar. Agora eu vou usar essa página aqui do PDF para gente saber qual é o lado certo aqui de todas as partes, porque elas são muito parecidas e eu gosto também de deixar marcado no molde, mas ter ele visual assim ajuda a identificar quais as partes, quais são os lados que a gente vai costurar. Lembrando que nós vamos fazer tanto a parte da frente quanto o forro no mesmo tecido e eu entretelei tanto a frente quanto o forro também, tá? Porque o meu tecido, ele é um tecido bem mole, né? Uma viscose bem mole e eu preferi entretelar os dois lados, tanto a parte externa quanto a parte interna. Então aqui nós já temos todos sob a mesa e aqui eu já coloquei todos eles em pares para ficar mais fácil para mim. Então, por exemplo, aqui é o centro do busto e aqui é a lateral do busto. Eu já vou pegar o par dos dois e vou unir aqui. E vou fazendo isso com todas as partes. Vou pegar agora uma lateral para unir aqui, para fazer a parte interna toda de uma vez só. Agora, eu vou unir a parte do centro das costas. Então, aqui nós já temos um lado, eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Então, aqui nós já temos um lado todo pronto, ó. Esse aqui é o lado interno da peça. Eu já tenho ele todo pronto. A única parte que eu deixei aberta foi a parte da frente, aqui, ó. Por quê? Porque a parte da frente nós vamos fazer o acabamento com botão, né? O fechamento é com botão. Então, aqui nós não vamos unir, tá? Então, somente a parte da frente que você deixa aqui aberto por enquanto. Então, aqui nós já temos tanto a parte interna quanto a parte externa pronta. Agora eu vou no ferro e vou abrir essas costuras, vou passar todas elas para que fique com o melhor acabamento. Então, aqui nós já temos todas as partes passadas, as costuras abertas. Ó, como fica do outro lado. E agora aqui nós vamos colocar a alça. A alça a gente vai colocar ela aqui no direito com o direito, nesse recorte frontal e no recorte das costas. Aqui nós temos o meio das costas, então nós vamos colocar ela nesse recorte. Ela vai vir aqui e aqui. Agora nós vamos unir aqui o interno com o externo
começando aqui pela parte central do busto. Nós vamos subir a costura e vamos contornar toda essa parte por cima. E o outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai vir até aqui e terminar aqui. A única parte que vai ficar aberta é essa parte aqui de baixo, que é a cintura. O importante aqui é que todas as costuras se encontrem. Pronto, nós unimos tudo. Agora que nós vamos virar a peça e nós vamos passar novamente para que todas as costuras elas ficam bem abertas, bem firmes. Nós temos já toda a parte do corpo virada, eu já passei, ó. Quando a gente passa, fica bem certo essa parte de cima. Aqui, nessa parte de baixo, nós ainda não vamos fechar. Nós vamos fazer agora a parte do trespasse da saia, porque nós vamos colocar a saia aqui dentro para ficar embutido. Eu estou com as duas partes da frente da minha saia. Aqui no centro eu vou fazer o trespasse. Eu vou virar um e depois eu vou virar dois. Aqui eu posso passar no ferro para me auxiliar, para na hora da costura já tá certo aqui o tamanho que eu preciso. Eu já tenho as duas partes da frente prontas, ó, já fiz aqui o acabamento aqui do trespasse. E eu também já tenho a parte das costas pronta, tá? Eu uni aqui o centro, eu uni com a costura reta e depois eu passei o zigue-zague pra dar acabamento. Aqui você pode usar também overlock, vai da sua preferência, né, do que você tem aí pra dar acabamento aqui na costura. E agora eu vou unir as laterais dessa saia. Da mesma forma, eu vou passar na reta e depois eu vou fazer o acabamento com zigue-zague aqui no meu caso. Poderia ser um overlock, vocês que vão decidir por aí. Então aqui nós já temos a nossa saia pronta. Nas laterais eu fiz o mesmo acabamento. E o que nós vamos fazer aqui agora é colocar a saia dentro da parte do corpo. Por aqui, então vai ficar embutido. Nós vamos pegar somente a parte do direito, que vai ficar pra fora. Eu coloquei um meio, marquei um meio, pra ficar centralizado. E nós vamos vir costurando. Desde essa parte até do outro lado. Nós não vamos costurar as duas partes, a interna e a externa do corpo. Nós vamos costurar somente o direito da saia no direito do corpo, somente aqui. Aqui nós já colocamos aqui do lado que vai ficar externo. E do lado interno ainda nós não fechamos. Para embutir a saia, nós vamos virar a parte do corpo com a saia lá dentro. Aqui nós vamos passar a mesma costura, só que agora tudo tá embutido. E nós vamos deixar um pequeno espaço no centro das costas para desvirar isso depois. Esse aqui é o centro das costas, então aqui eu vou deixar um espaço de mais ou menos, ó, um palmo aqui para poder desvirar. Então eu vou encerrar a minha costura aqui com o retrocesso. E depois desse espaço, eu vou iniciar também com o retrocesso. Então, agora aqui, por esse espaço, nós vamos desvirar tudo. E aqui, depois de desvirar tudo, ficou assim. Foi por aqui que a gente desvirou, então nós precisamos fechar esse espaço agora. Porém, eu vou passar um pesponto aqui, ó. Um pesponto vindo lá do início. Aqui eu vou passar o pesponto e ele vai fechar. E terminando do outro lado. Antes de fazer o pesponto aqui, eu vou passar lá no ferro, vou abrir bastante, vou vir passando, para que ele fique bem firme costurar. Então, aqui eu já passei. E eu vou agora fazer o pesponto aqui. Aqui nós chegamos na parte que tá aberta. Então, aqui nós só vamos continuar, porque essa parte aqui foi onde a gente desvirou.
ela vai ser fechada com o próprio pesponto. Agora, nós vamos pegar o nosso barrado e nós vamos franzir. Para isso, nós vamos passar um ponto aqui, o maior ponto que tiver na sua máquina, e coloque ela numa tensão um pouco mais frouxa. Não precisa de ser muita coisa também não, tá? Só um pouco mais frouxa. A gente vai passar aqui com o pé de máquina por toda a extensão do barrado. São 2 barrados, o da frente e o das costas. Nós vamos fazer isso nos 2, tá? Passar esse ponto pra gente poder franzir ele depois. Agora aqui o que a gente precisa é que essa parte do barrado, que é onde a gente passou a costura, ela fique do tamanho da saia. Que a gente já pregou, eu até fechei aqui com o alfinete, o trespasse, pra gente saber exatamente essa medida aqui. Então eu vou franzir a parte do barrado até chegar na medida da saia aqui. Pra isso, eu vou puxar a linha de baixo que a gente fez, tá? Pra passar essa costura, você vai precisar deixar ela sem arremate, né? Sem retrocesso, tanto no início quanto no final. Deixa sem e deixa uma linha maior sobrando. E agora a gente vai pegar a linha de baixo e vai começar a puxar só ela. E ó, o franzido já tá acontecendo. Então a gente vai fazendo isso com bastante cuidado e levando o franzido mais pro meio do tecido. A gente vai fazer todo esse processo até essa parte do barrado ficar do tamanho da largura aqui da saia. Aqui, depois que a gente já tiver, né, alcançado aqui o tamanho da minha saia, nós vamos fazer um nó nessa linha aqui, né? Nós vamos amarrar para que ela não saia, né? Para que o nosso franzido não se perca, para que ele não aumente de tamanho de novo. E esse franzido aqui, ele não tá ainda igual. Aqui, por exemplo, não tá franzido, mas depois que a gente já tem o tamanho exato, a gente vai amarrar as laterais. E nós vamos agora organizar o franzido de forma que ele fique aqui bem uniforme nessa parte. Então, aqui nós vamos amarrar mesmo, normal. Vou dar aqui três nós aqui. E pronto. Então, aqui a gente não tem o risco desse franzido se perder, porque aqui ele tá amarrado já. Nós vamos trabalhar com ele aqui dentro dessa largura agora. Aqui eu vou organizando o meu franzido, né? Tem partes que ele tá com mais franzido, tem partes que ele tá com menos. Então aqui eu vou organizar para que ele fique dividido de forma uniforme. Então aqui nós já podemos ver que ele tá dividido de forma mais uniforme. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o franzido da parte da frente com o da parte das costas e unir eles na lateral. Aqui eu ainda nem cortei a auréola do meu tecido, mas eu vou colocar aqui a parte da frente com as costas, direito com direito, né? E vou unir aqui nas laterais com uma costura de 1 centímetro. Vou fazer acabamento também no zigue-zague. Então aqui eu já fiz a costura de união e eu vou aparar essa parte que eu deixei pra aparar depois. Você pode tirar antes, não tem problema. Aqui eu vou aparar deixando 1 centímetro, que é o que eu vou usar pra fazer acabamento aqui no meu zigue-zague, que pode ser também o acabamento na overlock. E assim foi como ficou o meu acabamento no zigue-zague. E agora eu vou fazer do outro lado, então vai ser isso aqui dos dois lados. Pronto, com as duas laterais fechadas, já com o acabamento, nós vamos agora unir esse barrado na saia do nosso vestido. Então aqui nós prestamos atenção que o vestido está com o direito para cima e ele está com a frente para cima também. A parte do meu barrado aqui à frente é a que ficou menor. Aí no de vocês vão conferir como que ficou, tá bom? Então esse o meu barrado aqui é a frente, esse que tá por cima é as costas. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber que para costurar, eu preciso de colocar direito com direito. Então, aqui eu vou colocar o meu barrado vestindo, como se ele estivesse vestindo o vestido. Ó. Porque aí, dessa forma, por exemplo, aqui na costura da lateral, eu sei que eu tenho o direito do tecido com o direito do tecido. E eles se encontram. E aqui eu vou costurar a parte da frente, depois eu vou costurar a parte de trás.
Então aqui eu vou costurar a parte da frente, unir a parte da frente, e depois eu vou unir aqui a parte das costas. O que a gente tem que prestar atenção e tomar cuidado aqui é para que na hora que a gente estiver costurando aqui essa parte do franzido, o calcador ele não arraste o seu franzido. Você tem que prestar atenção, você tem que ir colocando ele da forma certa, você não pode deixar dar pregas também. Eu vou mostrar mais de perto, mas assim, na prática é super simples, tá? Vocês vão ver como é simples. E aqui o que a gente também tem que prestar atenção, as costuras da lateral tem que estar batendo, né? Tem que estar certa aqui, costura com costura. Então, para isso, eu vou colocar um alfinete só para eu saber que aqui são as costuras das laterais. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou colocar a costura da lateral do vestido com a lateral do meu barrado. E agora eu vou pra máquina. Então, aqui eu já vou começar costurando uma das laterais. Vou fazer essa costura de 1 centímetro, já que o franzido a gente fez menor, né, com a distância do pé da máquina, a gente vai fazer essa um pouco maior, justamente para que essa costura do franzido fique escondida depois. Então aqui a atenção é para que a parte do vestido que ficou para baixo esteja alinhada, sem pregas, e a parte de cima, que é a parte que a gente franziu, também fique alinhada com ela e tomando cuidado aqui com os franzidos. Então, aqui a gente vai costurar de uma forma bem lenta, parte por parte. E aqui, sempre se atentando aos franzidos, para que ele não fique todo num lugar só. Depois de já unir a parte do franzido com a parte da saia, eu vou dar o acabamento com zigue-zague. E você, se preferir overlock, pode ser também. Agora aqui, nós vamos fazer a barra. A barra, eu vou fazer ela de 2 centímetros. Então, a gente vai fazer uma vira de 1 centímetro, depois uma outra vira de 2 centímetros. E para encerrar, fazer a nossa casa, colocar botão, já os acabamentos finais. Para abrir a casa, eu uso esse abridor de casa, né? Mas que muita gente chama como desmanchador. Mas ele foi feito para abrir ela, né? Ele encaixa perfeitamente. Então, eu abri aqui, eu verifiquei, né? Se o tamanho realmente passava o meu botão, que é um botão pequeno que eu escolhi e deu. E esse é o nosso vestido Celina. Se você fizer esse molde, posta e me marca. Eu adoro ver como cada pessoa interpreta a peça. Lindeza, esse momento de costurar pode ser um tempo de cuidado com a gente. Simples, sem pressa. Então, usa isso para ter um tempo seu e equilibrar as emoções. É isso que eu faço e me ajuda demais. Esse é o molde gratuito. Se você quiser baixar o molde, o link tá aqui embaixo. No pacote você tem a ficha técnica, materiais, o encaixe para você economizar tecido, a tabela de medidas da peça e o acesso ao grupo das alunas para o suporte. Obrigada por costurar comigo. Se tiver dúvidas, manda lá no grupo ou aqui nos comentários. Até o próximo molde.